bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. Eu vou pedir 3 situações para vocês. A primeira, galera, se inscreva aqui no canal, dá um like, comenta, ajude para que esse YouTube possa crescer cada vez mais. Vamos falar de imposto de renda retido na fonte. Um mecanismo criado pela Receita Federal para que você possa ser identificado as operações que você tem com lucro. Lembre-se, o imposto sempre é gerado pelo lucro. Então, o que ela fez? Ela olhou, assim, deixa eu criar um mecanismo para toda vez que ele tiver uma operação vencedora, eu saber que ele ganhou. Se vai pagar imposto ou não, independe aqui. Por quê? Porque vai depender da sua apuração mensal e identificar o seu resultado final. Mas ela sabe que você teve pelo menos uma operação que deveria pagar imposto. E aí é onde entra o cruzamento das informações. Quando eu falo sobre isso, as pessoas às vezes não compreendem muito, né? A minha grande preocupação, e aqui, vou fazer o meu merchan. A vantagem de eu ser um contador, a vantagem de eu ser um profissional da área, um cientista do patrimônio e ter como especialização a parte tributária e depois mais ainda me aprofundando em renda variável, eu consigo entender o jogo. O jogo aqui não está no você pagar ou não pagar. O jogo não está em você declarar ou não declarar. O jogo está no cruzamento das informações. Vou repetir. A Receita, é óbvio que ela quer receber de você. É óbvio que ela quer que você declare. Mas por que não há uma fiscalização tão intensa? Porque o cruzamento das informações são mais importantes para ela do que efetivamente você pagar o imposto. Porque pagamento do imposto, ela pode perceber se você está certo ou errado, concorda comigo? Mas no cruzamento, ela consegue avaliar as suas rendas, o seu patrimônio, a sua movimentação, os seus investimentos. E aí, se por acaso não for compatível no cruzamento das informações com o que você apresenta, instaura uma fiscalização. A fiscalização para um órgão fiscalizador e arrecadador é muito melhor do que você pagar a tua DARF. Porque se você pagar a tua DARF, vamos olhar o melhor cenário. Bonitinho, né? Invisto, compro, vendo, apuro, documentação que comprove, faço todos os abatimentos, deduzo o que tem que deduzir, pago o imposto mensal, faço isso de janeiro a dezembro, chega na declaração de imposto de renda, eu entrego minha declaração compatível com tudo que ela tem, não faz sentido para ela. Né? É menos um que fez tudo certinho. Então ela gosta do jogo de você achar que não vai dar nada. E é por isso que eu bato muito. Cuidado, né? Eu opero a vida toda, nunca peguei. O meu amigo opera, nunca foi pego. Não, nunca vai me achar. Cuidado, porque ela cria esse mecanismo para chegar no máximo. E quando chegar, você vai ser pego. Um desses mecanismos é o imposto de renda retido na fonte. E o imposto de renda retido na fonte, ele tem 2 situações que você vai precisar se atentar. A primeira é a forma correta de você deduzir esse imposto. Esse imposto, primeiro, deve ser deduzido. Se você não deduz ele, você está deixando dinheiro na mesa. O segundo, a forma correta de você deduzir o imposto de renda retida na fonte. E outra situação que é importante ressaltar é se você tiver imposto de renda acumulado. Então vem comigo que eu vou falar para você como é que vai fazer. Controle meu tempo aí, beleza? Ó, nós vamos falar sobre dedução, certo? E nós vamos falar sobre acumulação. Tá pegando aqui certinho? Muito bem, tá? 2 cenários. Como é que eu faço a dedução do imposto de renda retido na fonte, tá? Então vamos lá. Eu tenho as minhas operações, entre o confronto de ganho e perca, eu tenho um ganho. Beleza? Eu tenho um ganho. Olha lá, professor, agora. Beleza? Aí eu tenho despesas. É óbvio que eu vou, dependendo de como você opera, por exemplo, se você faz day trade, swing trade, se dentro do day trade, por exemplo, você tem vários ativos, vai ter que fazer rateio, tá? Mas de modo geral ganho menos despesa. Acabou por aí? Ainda não. Menos ISS. Aqui nas despesas, eu vou colocar despesas gerais, tá? Todo o desembolso financeiro que você teve para ganhar aquele dinheiro. Então tá os emolumentos, tá as corretagens, tá tudo aqui. Então ganho menos despesas operacionais, menos ISS. O que você tem aqui? Base de cálculo. Ok? Essa base de cálculo é a base para você aplicar a taxa percentual. Qual é a taxa percentual? Aqui nós temos... Nossa, eu tô tipo professor mesmo, eu adoro esse momento aí. Nós temos o day trade e nós temos o swing trade. 15%,
20%. Beleza, senhoras e senhores? Então, 20%. Viu a roubada que eu dei? Dá pra pagar isso aí, não? Voltando. 20% sobre a base de cálculo, eu tenho o imposto devido. Vamos de novo. Lucro líquido, também conhecido como base de cálculo, aplicado a taxa percentual 20% para day trade, 15% para swing trade, eu encontro o imposto devido. Esse é o que eu vou pagar na DARF? Ainda não, porque esse é o exato momento de eu deduzir o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, tá? Aí eu tenho o valor a ser pago. Beleza, senhoras e senhores? Essa é a forma correta de você deduzir o imposto de renda. Aí vem a acumulação. O que é a acumulação? Rapidamente. A acumulação é o seguinte. Nas minhas operações vencedoras e perdedoras no mês, eu fiquei para trás. Ou seja, entre operações vencedoras e perdedoras, no mês, quando eu vou fazer a apuração, eu fiquei no prejuízo. Então, eu tenho o imposto de renda retido na fonte, retido aqui. Beleza? Próximo mês, também, prejuízo, beleza? Prejuízo, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí chega uma hora que você teve um lucro, mas aí você tem tanto prejuízo que você compensou o prejuízo. Então, sobrou aqui também o IR retido na fonte. Chega no final do ano, lá em 31/12, tá? Você tem uma acumulação de imposto de renda retido na fonte. Esse não pode levar para o próximo ano. O que você precisa fazer? Processo de restituição. Como é que faz isso? Processo administrativo PERT-COMP. Aqui você restitui, e não, porque você não pode carregar um direito a deduzir para o próximo exercício social. Então, você acabou ali 31/12, né, é diferente do prejuízo. O prejuízo pode levar para quanto tempo for. O IR retido na fonte, ele para ali. E você vai ter que pedir a restituição em processo administrativo. Como, Luiz Fernando? A restituição você vai lá dentro do ECAC PERT-COMP, tá? Voltando. Para que você pode pedir restituição, PERT-COMP, ECAC PERT-COMP, um processo lá. Lembre-se, tenha documentação que comprove isso daqui. É um processo. O processo vai exigir documentação, beleza? E para a dedução, não, eu vou deduzir, essa é a maneira correta de deduzir o imposto de renda retido na fonte.